Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mas, mandei esse áudio mais pra entender. Ficando bom aí, cara, hoje meu cabelinho não ficou legal, velho. Não tá legal, velho. Tudo bem, graças a Deus e contigo. Vou fazer minhas coisas aqui de modo geral, tá? Essa câmera é boa, hein? Every day, gotta learn fast. These snakes in the grass, gotta burn that. I'm making a path, never turn back. Tô feliz porque eu não imaginei que, por exemplo, no primeiro evento vieram 7 pessoas de outros estados. Aí beleza, só que era um tema. 7 não, mas tô contando outros estados não, 7 pessoas de outra cidade. Esse de fato é 70% de outros estados. Vieram 7 pessoas de outras cidades. No segundo evento vieram 5 de outros estados, aí de fato eram de outros estados. Só que era um tema que o primeiro não era só para advogado, o segundo sim. E esse terceiro específico, como a gente aumentou o ticket, pensando inclusive no tema e nas entregas, cara, eu vou trazer o segredo do que o Caio até achou ficou meio tipo, velho, mas e aí, você vai trazer nossa base inteira? De fato, se eu do lado de lá ele poderia até incomodar, porque a gente vai trazer o segredo, um pouco do segredo da parte estratégica do que a gente faz aqui. E não é só o que a gente faz, mas um pouco de experiência mesmo do cliente, em como que a gente estrutura nossa organização, nosso processo interno, desde a parte da prospecção ali até a entrega de fato do trabalho, do serviço. E o final também, para esse cara sempre a gente conseguir manter um relacionamento com ele, conseguir contribuir em outras frentes, etc. Então, como é um tema que eu gosto muito, eu aumentei o ticket na expectativa do valor que eu enxergo naquilo que a gente vai fazer. Entende? Um pouco de como é difícil parametrizar o valor que você gera para alguma pessoa, exceto quando há um resultado financeiro objetivo. Então, por exemplo, eu gero um valor para você que eu sei que você vai prospectar, vai fechar um contrato de 10 mil amanhã. Aí é fácil valorar. O que vale isso? No mínimo 10 mil, você concorda? Só que quando a gente não sabe se isso gera ou não resultado financeiro para alguém, é difícil você valorar o seu valor do seu serviço. Então, quando eu aumentei o ticket para esse evento do dia 8, eu fiquei na dúvida se teria gente interessada. E olha, o mais massa eu não anunciei absolutamente nada. Até agora eu não coloquei um story sobre o evento, eu não rodei um Typeform, não fiz nada. Já ficou quantos por cento das vagas? Quase 70, né? 75, né? Porque tem 15, são 20 vagas. 75% das vagas já foram. Foram 75%. Vou fazer minhas coisas aqui de modo geral, tá? Mas conta comigo, eu entendo sim, de fato. Acho que e eu até entendo o lado do cliente, eu acho que ele precisa disso mesmo para gerar confiança de que algo será desenvolvido, mas qualquer trabalho que nós... Tamo junto, meu irmão, feliz que você vem aqui e espero que seja engrandecedor para você também. Conte comigo, um abraço. Então, tamo juntos. Que bom que eu vou te conhecer pessoalmente aqui. Um abraço. Mas mandei esse áudio mais para entender realmente se vocês conseguiram avaliar a proposta e para lembrar que eu estou à disposição do lado de cá, conte comigo mesmo. Que eu até criei um carinho ali especial por vocês e espero contribuir com o avanço do projeto, tá bom? Um abraço, boa viagem de volta. Cara, hoje meu cabelinho não ficou legal, velho. Não tá legal, velho. Cadê o pentinho? Tá aqui, porque meu intuito de fato é ajudar, então acho que senão a gente perde um pouco o propósito. Então eu sempre anoto aqui, deixo que Ela só falou os números. Tá gravando agora só porque eu tô falando contigo, né? Vou te falar, a parte boa ele não pega, ele só pega a parte ruim. A parte que a galera vai dar hate. Tá? Cara, é porque eu tenho que validar. Ela tá gravando? Nem tá, né? Eu tô assistindo isso aqui porque eu tenho que validar, gente. Porque senão, eu particularmente prefiro não assistir, porque senão eu vou ver um monte de defeito. Então é melhor nem assistir e só aceitar, entendeu? Sempre eu acho defeito. Concorda? Por isso que eu falei pra me chamar no privado, mas o cara acabou não chamando também. Então, assim, beleza, ontem eu abri uma caixinha, né? Eu nunca imaginei isso aqui, ó. Eu nunca imaginei isso aqui.
Oh, de verdade, isso aqui é bizarro. E eu tento responder a galera, porque se eu não consigo responder no story, porque seria muito story, aí eu tento responder a galera no privado. Lógico que tem umas perguntas aqui que eu acho bizarro, que, pô, aí é foda. O cara pergunta, sei lá, qual é o tamanho da mesa lá do escritório? Qual é o monitor? Amarra no teclado. Pergunto bastante. O que eu passo no cabelo? Pô, aí é foda, velho. Já mostrei o pentinho, que é o segredo. Mas eu tento responder, tento ajudar, tipo, quem perguntou de forma genuína, quer aprender alguma coisa, quer entender, tipo, sei lá, organização do estudo. Hora, como eu divido as horas, como alguma questão técnica também. Inclusive, muita gente faz marketing pensando na prospecção, né? Às vezes até bem. Lógico que eu acho que o cara mais qualificado, acho que o nível de consciência mais alto, um cara que empreende, normalmente ele não tá no Instagram. Então ele, sei lá, ou ele não manda mensagem assim, ele mandaria direto já querendo marcar uma agenda, marcar uma reunião para explicar o contexto, porque ele entende que o negócio dele é mais sério. Mas existem também outros clientes que já vieram pelo Instagram, ou por ser um cara mais jovem, um empreendedor mais jovem que já está tendo resultado expressivo, ou porque de fato ele gosta dos princípios e valores que eu prego aqui, e aí ele simpatiza e gera uma conexão comigo, e acaba virando cliente também. Aconteceu um caso específico que veio exatamente assim, que veio através dos princípios e valores, pelo estudo de manhã, por ser muito disciplinado, etc. Mas é legal ver isso. Então eu tento responder todo mundo e eu tenho um carinho por isso aqui, porque eu acho muito legal. Eu acho que quando alguém mandar uma mensagem de coração aqui, o mínimo que a gente pode fazer é responder de coração também. Então é isso. Tudo bem, graças a Deus, e contigo? Eu preciso que essa galera tenha resultado, porque quando a gente tiver 2.000, por exemplo, um que tenha um resultado negativo, por exemplo, não tenha curtido, ele não repercute nos demais. Então a gente já impactou o mercado como um todo. Embora, obviamente, que eu acho a proporção. Então eu preciso tomar cuidado. E escritório, mesmo racional, prestador de serviço, trabalho intelectual, reputação não só. Principalmente quando você sai de São Paulo aí, por exemplo, Alphaville, todo mundo se conhece. Então, assim, isso que eu ia te sugerir. Eu ia falar pra você não fechar a mentoria, eu ia ser contra-intuitivo. Você tem 2 caminhos aqui vindo nesse evento. Você vai falar assim, cara, esse cara é um maluco, esse é um cara que tá falando só besteira, ou você vai curtir demais e vai falar assim, caralho, velho, esse cara é maluco, mas pra bom. De fato, tem algo que ele tem a essência dele nesse negócio, ele de fato tá depositando muita energia. O que eu vou trazer aqui? Toda a nossa base de processo em relação à parte intencional. Por exemplo, quando a gente vai estudar arquitetura de negócio, você vai estudar outbound, inbound, sei lá o quê. Cara, não vai ser isso que eu vou bater. E não vou bater na parte técnica. Eu vou bater o compilado que a gente fez, de toda a cadeia, de todo o processo, do que ele funcionou e não funcionou, desde antes da preparação desse cara, até a preparação até o momento de apresentação de proposta, até o pós ali, quando ele de fato se tornou um cliente. Então a gente fala da jornada do cliente aqui dentro. Ah, por que a gente mandou tal coisa? Tem um gatilho específico que chama trial de valor, que a gente sempre faz. É o que a gente vai trazer, que é um pouco da sua pergunta. Ah, você vai me explicar o que você... Cara, você vai entender dentro dessa fase. Máquina de gerador de cliente. O Everton é a máquina de gerador de cliente. Com esses vídeos do YouTube aí, ele trouxe um total de 0 clientes. Não é esse o objetivo, cara. O objetivo aqui, de fato, arrasta pra cima. Clica no link da bio. O objetivo aqui é contribuir. Cara, esses cálculos que você tá fazendo é de quê? A gente tá fazendo alguns calls, ele sempre faz essas perguntas aqui pra tentar contar um pouco do meu dia, porque normalmente eu fico concentrado aqui e não falo nada. Ele fica puto comigo, porque falou, velho, eu fiquei te filmando, você ficou concentrado aí. A gente tá fazendo alguns calls de um evento que a gente vai fazer no dia 8, agora, um dia antes do meu aniversário, e eu tô fazendo um dia antes do meu aniversário de forma proposital, porque, cara, eu particularmente, eu fico meio triste no meu aniversário, vou fazer 30 agora, então eu vou ficar meio triste. E é uma coisa que eu amo. Então, é uma forma de comemorar com quem eu admiro, com quem eu vejo que está se movimentando, com quem eu gosto, fazendo algo que eu gosto também, então tem a ver com propósito, que tem meu coração nele, que é genuíno, então vou ficar feliz fazendo. Então, marquei o evento para o dia 8, vai ser o dia inteiro. A gente está fazendo um call com essa galera para fazer a pré-seleção de quem vai estar aqui com a gente. A gente seleciona as pessoas, entende, faz filtro, vê interação, vê perfil, vê se faz sentido com base no tema que a gente vai falar nesse dia específico. Nesse, do dia 8, a gente vai falar sobre a experiência do cliente, geração do valor, toda a arquitetura de negócio como um todo, do MVP e dos escritórios que eu já passei, através de muito estudo aí do que eu acredito que funciona e não funciona.
A gente já fez vários testes aqui para entender o que funciona e o que não funciona, adaptando ao contexto para a gente conseguir ser eficiente, para demonstrar que a gente é mais premium mesmo, para levar o ticket médio do escritório, para ser personalizado, ter a base muito estratégica e sólida ali, ter uma organização eficiente. Então, tem uma série de fatores aqui que influenciam. Então, o tema vai ser esse, dia 8. Estamos fazendo esses calls aqui, gasta uma energia gigantesca com esses calls que a gente faz, justamente porque é muito tempo, né? A gente faz o filtro, bate-papo, espera, escuta, aí depois que entende que o cara faz sentido ou não, a gente apresenta o que vai falar, o ticket, então tem um valor para estar aqui, também funciona até como um filtro, inclusive, para a gente entender se para esse momento específico faz sentido estar aqui, não faz. Então, nesse agora, um ticket mais alto vai ser R$3.000, mas depende da quantidade de tempo. No último a gente teve o encontro que foram 4 horas, no primeiro a gente foram 2 horas, nesse específico vai ser um pouco mais de tempo, vai ser quase o dia todo. Enfim, então é o ecossistema. Então é o ecossistema de quem está se movimentando, quem quer aprender, desenvolver, quer estar junto. E eu acho que o importante não é nem o valor do ticket em si, mas a ação aqui dentro, a colocar a mão na massa, o desenvolvimento de forma inteligente, estratégico. É o que a gente vai construir aqui no dia 8. Vai ser fenômeno, hein? Se você quer estar aqui ou quer saber como vai estar aqui, como vai ser o dia do evento, se você quiser, lembra aqui. Se você quiser ver como vai ser o dia do evento, se inscreve no canal aqui, dá o like nesse vídeo, compartilha, etc. Porque você inscrevendo aqui, no dia específico, o Everton, ele vai gravar o dia inteiro, tadinho. Ele vai gastar uma energia. 2 dias, né? Que eu vou estar com sexta. 2 dias, ele vai estar comigo 2 dias, sexta e sábado. Sexta na preparação e a gente já está preparando, já tem um mês. A gente está preparando para esse dia 8, já tem um mês. Porque o conteúdo ele é muito denso. Na sexta-feira ele vai ficar comigo o dia inteiro. No sábado é o dia inteiro também de evento, vai finalizar com o jantar, ele vai ficar com a gente. Então se inscreve no canal para você não perder esse vídeo, porque esse vídeo vai ficar muito bom, eu espero, né? Porque eu tô depositando tanta energia nesse evento. Tô depositando, gente, porque realmente é um tema que eu gosto mesmo. Então, tô depositando muita fé nele. Inclusive na seleção das pessoas, tá vindo muita gente legal aqui, de diferentes estados. 70% das pessoas que viram nesse é de outros estados. É muito legal ver isso. 3 pessoas do Rio, acho que Foz do Iguaçu, Ouro Preto, Ribeirão Preto, São Paulo, Alphaville, Barueri, o que mais? Não lembro, mas tem muita gente fora. Tá bem legal, tá bem legal. É isso aí, tamo junto. Espero que você esteja curtindo esse vídeo aí. Calma que tá só começando, ainda são 10 horas da manhã, tá? Simbueira! E aí, meu amigo, você tá sumido, velho? No time to waste, it's only right now. Dim the lights down. We taking off on this trip. Hold on for your life now. Got too high. We jumping off on this cliff. You know you might drown in this lifestyle. No. Eu tô economizando o tempo de ir para um advogado ruim que vai te dar parecer ou fazer. Vocês vão acabar judicializando. Você gastaria muito mais judicializando. Tempo, energia e desgaste, eventualmente. Foi inteligente, concorda ou não? Então, tá nem gravando. Tá gravando aqui. Cara, eu acho que a gente tem um negócio aqui. O DMVP é um bom negócio. Você acha que funciona? Eu acho que depende. Se a atuação for igual a que a gente faz aqui, é muito boa. Pô, mas nossas entregas, você que não conhece nosso trabalho de DMVP Advogados, as entregas é bizarro. Fala aí. Seguinte, eu vou colocar pro cara polite do escritório, a parte educada, inteligente. O que mais? Aí você vai aumentar muito a sua bola, vai ficar muito metido, né? Eu vou passar pro Caio aqui pra ele dar a aula dele. Você corta aí, é o que fica legal. Diniz Molinari, cara, curiosamente o de hoje está parecido com o da última gravação. Então a parte da manhã ficou muito mais voltada para o comercial, então tocamos reuniões, apresentação de proposta, e a parte da tarde vai ser 100% quase voltada para o operacional, inclusive para o Gabriel. Então a gente está revisando documento societário de uma operação que está para ser concluída e tudo passa por nós, mesmo documentos mais simples, pelo menos a revisão a gente faz, documentos mais complexos a gente participa também da elaboração, confecção, na ideia de entregar uma advocacia boutique mesmo, personalizada, não tem como abrir mão disso.
não sei se alguém já estudou isso, mas se for para fazer uma análise histórica, a advocacia, via de regra, ela tinha que ser uma atividade personalizada, porque é uma prestação de serviço, né? Então, costumeiramente, você não escala prestação de serviço. Então, a ideia da advocacia é de uma condução muito pessoal, porque alguém está te confiando algo que para ela é importante, seja um direito patrimonial, um direito de liberdade, um direito à saúde, de vida. Então, isso pressupõe uma relação próxima. Mas o mercado da advocacia ele evoluiu de um tempo para cá muito no sentido da massificação e que faz muito sentido com a demanda que estava sendo criada. Então surgiram grandes escritórios que se consolidaram dessa forma e hoje muita gente tende a apresentar esse estilo de advocacia, é o que a gente chama de massificada, que é a que ganha pelo volume. Então, ou você se especializa muito numa tese e assume uma carteira gigantesca daquela tese, ou se não, escritórios que têm uma demanda full service e realmente full service, extrajudicial e judicial, e que assume todo tipo de carteira, todo tipo de demanda, todo tipo de problema, e que também isso acaba se tornando volume, que é o que costumeiramente a gente chama de advocacia de massa, que não, eu entendo que não tem certo, não tem errado, é justamente um dos modelos dessa prestação de serviço e que existe a oferta justamente porque existe demanda. Só que não é o que a gente se propôs a fazer quando nós decidimos constituir o escritório. Então foi a primeira conversa que eu tive com o Gabriel. Quando a gente sentou em um sábado de manhã, sentamos lá no apartamento dele para desenhar o que a gente queria para os próximos 10 anos e como que o escritório precisaria estar desenhado para esses próximos 10 anos. E algo que foi ali uníssono é a ideia de uma advocacia personalizada boutique de verdade, que ela tem ônus e bônus. Normalmente a gente trabalha com uma rentabilidade maior, mas uma oferta reduzida, porque querendo ou não a demanda é menor justamente por trabalhar com um ticket mais alto, problemas mais complexos, mas é uma advocacia que pelo menos para mim é a que dá mais prazer, porque é realmente entrar em um problema diferente todo dia, pensar uma estratégia diferente para cada tipo de demanda. É muito difícil exatamente a receita de um caso funcionar para outro. É quase impossível, pelo menos aqui no escritório eu não consigo me lembrar de um caso sequer que a gente aplicou a mesma saída para um, ainda que fosse semelhante. Sempre a particularidade vai guardar algum tipo de resolução diferente. Então, assim, é o que eu acredito por uma boa advocacia. E é claro que aqui eu estou falando de uma crença pessoal, entendo que prestação de serviço, desde que conduzida dentro ali das 4 linhas, não tem certo ou errado. Você trabalha com a demanda que chega para você e cada um escolhe o modelo que entende mais benéfico, de acordo com as oportunidades que teve também, contexto, eu entendo todos esses pormenores. Mas aqui a gente decidiu trabalhar dessa forma e estamos sendo fiéis a isso. Inclusive já recusamos propostas em sentido diverso justamente para não desvirtuar desse caminho. E foi assim, foi uma recusa que machucou e doeu muito na época, porque inclusive era um momento mais inicial do que o de hoje, de uma fase que a gente buscava mais consolidação do que hoje, então o não machucou, mas é o que a gente precisava para se manter fiel à premissa que a gente estabeleceu lá atrás. E é isso. O importante é estar em movimento, né? Um dia após o outro, step by step, a gente vai construindo um caminho interessante. Cara, eu acho assim, realmente nada é do nada, é uma construção de muita coisa, de muito tempo, e lógico que muito tempo parece, tem outros escritórios, por exemplo, que tem muito mais tempo. Não quero dizer que eu, particularmente, tenho uma vivência gigantesca, porque não é verdade. Mas a verdade é que para a gente chegar a determinado objetivo, a gente precisa de um plano, de um objetivo traçado ali. Eu acho que até pode cortar essa parte aí, porque eu nem quero ser muito prolixo e nem coach, mas eu não acredito nisso não. Mas até chegar aqui, por exemplo, que ainda estou muito longe de estar onde eu quero estar, é o step by step, é o degrau por degrau. A gente precisa avançar o próximo degrau para a gente chegar lá no final da escada. Considerando, o lema do escritório é esse, porque tudo é um processo. Então, tudo que a gente faz aqui, o serviço jurídico em si, ele é um processo, é uma construção de ações que a gente faz. Por exemplo, um contrato, ele serve para quê? Para estreitar uma relação ali específica ou para regular, trazer uma segurança jurídica para as partes relacionada a determinado objeto.
Uma reorganização societária, mesmo racional. Quando a gente está falando de uma eficiência, por exemplo, tributária ou um M&A, é um processo que a gente precisa respeitar, seja na parte negocial, seja na elaboração dos documentos, documento preliminar, documento definitivo, tudo é um processo. O que o DMBP faz? O DMBP ele auxilia nesse processo. É o nosso lema do escritório porque é uma escadinha de várias ações específicas que contribuem ali para trazer uma segurança, para trazer os objetivos do cliente. O que eu acredito de chegar até aqui? A vida como um todo também é assim, então até chegar e fundar o DMBP, se falasse assim, Gabriel, quando você fez faculdade, você queria exatamente isso? Não era exatamente isso. Por quê? Porque na medida em que o processo, a gente vai avançando, vai dando o próximo passo, você vai tendo uma clareza maior sobre qual é o próximo. Eventualmente, você vai redirecionar algumas rotas. Vou dar um exemplo. Quando eu me mudei para São Paulo, eu me mudei por questões financeiras. Eu fui para o interior de São Paulo primeiro e por questões financeiras para tentar absorver a minha despesa aqui que meus pais tinham comigo. Fui para lá morar com minha mãe, novamente. E, Gabriel, você escolheu isso? Não escolhi isso. Mas foi muito importante para o meu crescimento, para a maturidade, para ter a vivência de passar justamente na época que eu não tinha responsabilidade e para começar a ter a água bater na bunda ali, você começar a querer agir para ter uma condição melhor. Vou dar um exemplo. Aí fui para São Paulo. Ir para São Paulo, na minha cabeça, eu ia crescer muito em São Paulo também, ia criar uma estrutura uma estrutura sólida numa carreira de algum escritório lá dentro. E a partir do momento que eu estive lá, aprendi muito, foi muito importante para mim, mas eu mudei a rota de novo, porque eu vi que não era exatamente o que eu queria. Voltei para cá, mesma coisa. Então, na medida em que as coisas vão acontecendo na nossa vida, meu ponto de vista, tá? A gente vai tendo clareza sobre o próximo passo. Só que ninguém tem a resposta de tudo. A gente quer muito ter controle sobre todas as situações, mas a verdade é que a gente não vai ter. E por isso a gente precisa ficar em movimento, continuar em movimento e fazendo as coisas para justamente conseguir ter uma clareza maior. Eu posso planejar o que for aqui, mas eu não tenho controle de tudo. O resumo da ópera é esse. Eu posso planejar aqui onde eu quero chegar e eu vou fazer o caminho, vou dar o passo X, Y, Z, mas no X eu já mudei de ideia. Não é o melhor caminho que eu tracei. Eu vou ter que mudar a rota e eu vou ter que dar outro step. Eu vou ter que dar outro passo ali, por isso o step by step do DMBP. Eu vou ter que mudar um pouco a direção, porque eu entendi que ali eu tenho uma oportunidade melhor, ou eu vou ficar mais feliz aqui, eu vou ficar... aqui eu tenho mais assertividade, vou ter mais eficiência, então a gente está sempre direcionando a rota, mas o importante é dar o próximo passo justamente para conseguir ter uma clareza maior. E aí eu sempre fiz isso na minha vida inteira. Fundar o DMBP não foi algo que eu tinha um sonho, nossa, eu entrei no direito com o intuito de fundar meu próprio escritório de advocacia. Mentira, cara. Não tem nada romantizado aqui. Mas na medida em que as coisas foram acontecendo, vai gerando mais maturidade, você vai percebendo oportunidades, você vai vendo o que você se sente de fato feliz. Já teve determinado período durante ali a graduação, até na época de estágio, que eu até falei, cara, eu não quero advogar, não é pra mim. Já tive essa crise de identidade, cara, não quero advogar, não é para mim, contencioso. E aí tive a oportunidade de ter uma experiência no escritório, entender como funcionava a dinâmica do extrajudicial, do consultivo, parte contratual, M&A. E aí eu falei, cara, legal, gostei disso aqui, isso aqui é muito bom. Fico feliz fazendo. Fundei o DMBP, legal. Tinha certeza de que daria certo? Não. E, na verdade, ainda não está 100%, a gente está no caminho, é uma trajetória gigantesca para onde a gente quer chegar. Gabriel, mas onde você nunca vai estar satisfeito? Não, ninguém vai estar. A verdade, eu acredito que o ser humano ele é imperfeito, por natureza. Ele é imperfeito. E a gente está sempre buscando a perfeição. Eu, particularmente, estou sempre buscando ser o melhor naquilo que eu faço. Como a gente está sempre buscando a perfeição, se a gente ficar de forma incessante relacionada a isso, tipo, cara, eu preciso ser o melhor, você vai ficar frustrado, vai gerar um burnout, você vai ficar infeliz com a sua própria vida. Agora, na medida em que você entende o processo de ser melhor e ficar satisfeito com dar o seu melhor naquilo que você faz,
aí não gera frustração, porque dentro dos seus limites, da sua capacidade, do seu tempo, da sua busca incessante por sabedoria, por ter o conhecimento, por aprender com quem está à sua volta, você começa a ficar tranquilo, porque você deu o seu melhor. Esse é o processo. Eu sou feliz com o processo e não com o resultado final. Estou longe de onde eu quero chegar porque eu sei que ainda tem tempo pela frente. E quanto mais tempo eu tiver, mais oportunidades eu também terei de melhorar. Bora lá. Oi! Eu tô indo lá. Estou atrasado. Tá? Fala, meu irmão, tudo bem? Eduardo, se você quiser me antecipar por áudio aqui mesmo, não tem problema não. Até a Rai tá ficando sem graça aqui, não deixa... Ele fica... Bora? Bora. Cara, o checklist de hoje teve muita agenda, né? Teve muita agenda hoje. A gente tem a parte operacional que está centralizada agora. Iremos passar em casa, inclusive, para botar uma roupa mais confortável, porque agora vai ser 100% mão na massa e contratos. Então, a gente tem 4 contratos. Alguns para validar, outros para a gente fazer, de fato. Gabriel, vai mandar tudo hoje? Com certeza não, porque são documentos mais complexos. Mas a gente tem uma ordem de prioridade em relação a eles. O que a gente conseguir fazer agora, a gente vai fazer. Então, 5 horas da tarde a gente vai almoçar, mais um dia corrido, trocar de roupa para ficar mais confortável, colocar uma camiseta mesmo, dar uma lavada no rosto ali, aproveitar, almoçar e já fazer isso aí. Goiânia é bom porque é tudo perto, né? Então, muita gente acha que eu sou de São Paulo. Não sei, o pessoal acha que eu sou de São Paulo, que o escritório é de São Paulo, que o DMB aqui é em Goiânia, Goiás. Não, peraí, todo vlog tem Goiânia, Goiás... Pois é, você acredita? Mas tem gente que manda mensagem falando, cara, não, porque eu vou ir em São Paulo, vamos tomar um café, alguma coisa assim, sei lá, alguém manda mensagem. Não sei porquê, fica com São Paulo na cabeça. Mas, bom, vamos em casa, almoçar rapidinho, 5 horas da tarde, isso aí faz parte. Aproveitar para trocar de roupa, colocar uma roupa desconfortável, uma roupa confortável, voltar, e aí é mão na massa, contratos... a gente tem 4 contratos para fazer, e aí 4 contratos assim, né, falo de forma genérica, mas são um contrato de compra e venda de cotas, que é uma validação, um contrato de prestação de serviço de diretor, um cargo executivo voltado para a mesma operação, mas a gente tem um memorando para poder começar, e aí esse específico é o que a gente precisa elaborar de fato, que envolve análise documental, envolve análise de fato da parte societária. Então esse é o que vai tomar mais tempo, mas provavelmente não sei se a gente vai conseguir iniciar hoje ainda ele, mas se eventualmente conseguir iniciar, provavelmente a gente não conclui hoje, porque envolve uma análise, envolve uma série de critérios. Beleza, é isso que a gente tem. O checklist está pegando fogo, mas teve muita reunião, né? Tivemos 4 reuniões hoje e... No meio de uma das reuniões a gente teve uma elaboração de uma proposta, aí já fecharam e a gente enviou o contrato de honorários para a gente dar seguimento. O timing é importante para a gente poder, de fato, demonstrar que a gente está dando atenção. E então mais um projeto que a gente vai ter que fazer um onboarding ali. E é legal, mais um contexto societário, inclusive é uma briga societária, é uma dissolução parcial de sociedade. Eu acho que eu falei na reunião, acho que eu falei em algum momento aqui no vídeo. Se você estiver gostando do vídeo, não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal. E que mais? O cara tá... Compartilha com um amigo aí. Compartilhe com um amigo que tem interesse sobre o tema, que é advogado, ou que, cara, ainda que não seja, mas que poderia gostar desse vídeo. E tamo junto. Bora correr que tem muita coisa pra fazer ainda. Eu tô morrendo de fome. Nossa, hoje eu tô. Bora botar uma musiquinha? Pode botar. Qual? Trocamos de roupa, estamos de volta já, 5h40 ainda, então gastamos 40 minutos nesse translado de volta, bate e volta ali, trocar de roupa. Operacional na V é trabalho duro mesmo, e agora é fazer os negócios acontecer. A Linda quer que eu jante com ela, então assim, eu preciso realmente correr com o operacional ali pra... Não sei.
boa pergunta hoje. Mas eu vou voltar para casa para jantar com ela e provavelmente depois do jantar, se eu tiver pique ainda vai ter mais operacional. Preciso muito matar alguns minutos ali, o que eu consegui durante esse período, porque caso contrário, a agenda de amanhã, pela manhã inteira já está travada para ficar 100% no operacional. Elaboração de documento mesmo. Então, é isso, faz parte. Vai ficar ajustando sempre com base no que for prioridade. É ou não é? Mas é isso aí. A gente vai ajustando sempre essas prioridades com base nos objetivos, nas nossas metas.